Fala, CryptoCampers! Mais uma vez nós estamos aqui no dia de hoje para a gente fazer uma análise prévia. E eu estou aqui exclusivamente, se a gente fosse resumir o vídeo de hoje, para dizer calma, muita calma nessa hora. Porque hoje nós acordamos aí com o mercado em queda, né? A gente teve aproximadamente aí quedas expressivas de pelo menos 10% no dia de hoje, o que assustou muita gente. E a ideia aqui hoje é que a gente possa tranquilizar vocês, beleza? Então é o seguinte, eu estou aqui com o gráfico do Bitcoin aberto e a gente teve uma queda aproximada até o nosso último fundo aqui, que ocasionou aí quase 11%, e que levou o Bitcoin lá perto da casa dos 65 mil dólares. E não é novidade para ninguém, mas há uns vídeos anteriores aqui de análise eu já havia mencionado uma possível queda expressiva no preço do Bitcoin. Isso não aconteceu exclusivamente agora, mas em outro momento a gente também teve esse mesmo acontecimento, só que em quase 15%. Então, repare que à medida que a gente vai subindo, a velocidade em que o Bitcoin se recupera de uma queda também está aumentando. Tá? Isso se deve muito pelo fato da gente ter tantos inflows, né, que é entradas aí dos ETFs no mercado de cripto. Então, eu considero essa, de uma maneira geral, essa queda no preço atual uma queda extremamente natural, visto que basicamente a gente já tinha visto isso anteriormente e que inclusive muitas pessoas, na verdade 100% das pessoas, até antes da gente bater a TH ali, ou seja, além da ATH, já estavam com 100% de lucro, independente do momento que ela tenha comprado nos alguns tempos anteriores, seja um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, independente disso, a gente tem praticamente 100% das pessoas no lucro. E quando a gente tem uma taxa muito alta de lucro, é normal, é natural que a gente tenha então ali pessoas realizando lucro e, consequentemente, correções nas suas altas, beleza? É, as pessoas principais, os big players ou pessoas que são muito influentes no mercado, nós chamamos de mineradores. Esses caras estão realizando muito lucro. Tá? Nós temos inclusive alguns indicadores que comprovam que a reserva, né, dos mineradores já estão diminuindo bastante. Isso se deve pelo fato de que a possível e eminente, né, o halving, né, que está para chegar agora, faça com que esses caras também diminuem a sua rentabilidade, a sua receita. Então, é natural que eles realizem ali lucro das suas reservas anteriormente ali o halving acontecer, beleza? Mas trazendo uma análise um pouco mais técnica aqui, a gente está aqui no 15 minutos e a gente já tem sim uma mudança de característica a partir desse último fundo, que teoricamente seria apenas uma captura de liquidez que foi formada aqui nesses fundos, né, no mesmo patamar aqui de preço, o que pode levar o preço a buscar regiões um pouco inferiores a essa, como 64, como provavelmente também aqui até 60 mil dólares. Eu não me surpreenderia se a gente visse o preço do Bitcoin despencar rapidamente até esses patamares, tá? Mas, entretanto, essa é uma oportunidade que eu já estava esperando. O que eu acabei de fazer aqui com o meu portfólio? Basicamente, galera, eu estava já realizando parte dos meus lucros enquanto o Bitcoin estava acima aqui da ATH, né? Esse movimento de busca aqui por essa região já estava muito claro desde o começo, mas à medida que a gente viu o nível, o estresse do RSI, por exemplo, à medida que a gente viu o estresse de indicadores, como por exemplo de ganância,
a gente pôde perceber que sim, o Bitcoin poderia ter alguma correção para esfriar esses indicadores, certo? Então, quando nós chegamos nesse patamar, obviamente que eu já comecei a rotacionar a minha carteira. Então eu vendi um pouco de Bitcoin, vendi um pouco de Ethereum e acumulei ali um pouco de dólar. O que eu estou pretendendo fazer agora com o meu portfólio é acumular algumas altcoins que têm consigo, né, algumas características bem cruciais para eu adicionar no meu portfólio, como uma tecnologia nova ou a solução de alguma questão como a gente tem visto muito agora a narrativa de RWA, a gente tem visto muito a narrativa de IA, né? Então tem algumas criptos que estão inteiramente 100% ligadas à inteligência artificial, que sim, eu já estou adicionando na minha carteira, beleza? E as notícias aí, né, que a gente acabou vendo no dia de hoje, acabaram assustando aí muitas pessoas, né? E basicamente, né, o que a gente tem aí são as más notícias do mercado, o que fazem com que pessoas que não estão tão interessadas em assumir riscos no mercado de cripto acabem movendo o seu dinheiro, rotacionando o seu dinheiro para dólar, por exemplo. Acontece que enquanto a gente tem muitas novas pessoas no mercado, a volatilidade ela aumenta pelo fato das pessoas que estão recebendo esse mar de notícias aí negativas com relação a taxas futuras de juros, né, do mercado dos Estados Unidos. A gente tem, entre outras coisas, né, como a inflação e, enfim, todos os outros dados influenciam muito mais essas pessoas a moverem a sua carteira do risco para o não risco. Então, o que a gente tem visto no dia de hoje é basicamente o Bitcoin cair aí aproximadamente 10, 11% pelo fato das notícias. Inclusive, algumas notícias podem afetar o mercado com relação a uma possível insolvência de algumas criptomoedas em específico. Então, a gente tem visto aí o Bitcoin caindo. Acredito muito que é uma correção extremamente natural. Estou adicionando ordens em algumas altcoins que estão na minha wallet, tá? E eu tenho um recadinho para você que está nos acompanhando aqui no, no mercado de cripto, está acompanhando as nossas análises e tudo mais, que basicamente nós temos hoje uma comunidade chamada CryptoCampers, onde você pode receber análise e relatórios de criptomoedas promissoras para o próximo ciclo de alta, onde eu te digo por A mais B por que eu estou adicionando na minha carteira e qual é o potencial de valorização dela até 2025. Beleza? Bom, a gente tem aqui inclusive, queria mostrar para vocês também, o indicador de out-season, que nós estávamos olhando, né, para esse indicador apenas pelo primeiro indicador e não pelo mês e não pelo ano, né? E basicamente agora, né, nesse primeiro momento que a gente está olhando aqui para para um curtíssimo prazo, né, vamos dizer assim, a gente tem aqui o indicador mostrando para a gente que a gente está um pouco longe ainda da altcoin season. A gente teve uma experimentação aqui um pouco mais próxima da altcoin season. Vimos algumas criptomoedas basicamente experimentar altas expressivas, como algumas se movendo aí 100%, algumas 200%. A gente teve o hype aí das meme coins se movendo várias vezes aí, né? Deixando muitas pessoas alegres aí com relação a esse mercado, mas agora a gente já teve um recuo aqui do nosso indicador ficando no neutro, tá? Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa muito interessante que eu pude notar hoje. Através aqui do CoinMarketCap, é possível a gente ver um parâmetro geral das criptos que estão caindo no dia de hoje, né? E apesar do Bitcoin imediatamente cair ali os seus 10% aproximado ali dentro desse período, né, no dia de hoje, desde 73 mil
dólares até o atual momento, a gente viu algumas outras altcoins se segurando bem, né? Inclusive algumas das criptos que a gente adicionou aqui na nossa whitelist, que está disponível lá na nossa comunidade, tem performado muito bem com relação a essa queda, né? O que indica para a gente que as altcoins estão no momento em que elas podem performar muito melhor com relação à alta dos próximos meses no mercado de cripto, tá? Então, nesse momento, o que eu tenho feito basicamente é adicionar altcoins na minha carteira, fazendo uma rotação de carteira e esperando, né, que a gente tenha então aí o halving. Acredito muito que até o halving a gente possa ter ainda algumas quedas, que eu não me surpreenderia também se a gente tivesse quedas de 40%, 50%, porque nós estamos aí com indicadores, né, principalmente o indicador de sentimento de mercado, de pânico versus ganância, em extrema ganância e em níveis, né, em falando em percentual, nunca visto antes. Então, sim, é natural que o mercado tenha que corrigir. Acredito que nós não estamos no topo geral, né, do bull market, mas sim nós estamos num topo local. Isso é fato, isso não tem como negar. E eu queria inclusive refutar muitos dos que estão falando aí, né, no mercado de cripto de que nós estávamos, agora é indiscutível, né? Então vamos supor que agora eles tenham mudado de ideia, que nós estávamos num ciclo parecido com o passado. Galera, nós não estamos num ciclo parecido com os passados. Entenda isso que eu vou falar para vocês agora. Todos os indicadores estão extremamente estressados. Todos os indicadores já estão denominando ali para a gente, se fossem outros ciclos, já estavam ali marcando para a gente, já estavam mostrando para a gente um topo do bull market. Mas, como nós sabemos que ainda nós teremos halving, é impossível prever até onde o Bitcoin pode ir nesse próximo ciclo. Tá? O que nós temos aqui é uma desconfiguração de todo o padrão histórico que a gente tem para trás. Isso significa que o Bitcoin não vai subir após o halving? Isso não significa, tá? Mas eu posso te garantir que nós estamos num ciclo diferenciado e nós estamos, e nós, quando eu digo todos os especialistas do mercado, estamos apreensivos, sim, muitos deles não estão falando, não estão demonstrando isso, mas o que o Bitcoin tem demonstrado nesses últimos dias tem deixado, sim, apreensivo aqueles que estão procurando uma queda muito expressiva no mercado de cripto antes do halving. O que é historicamente natural, que a gente vê nos últimos ciclos, o Bitcoin corrigindo até 50%. Isso pode acontecer, mas pela força que o Bitcoin tem demonstrado, a tendência forte de alta, né, que o mercado de cripto tem demonstrado nesses últimos dias, essas últimas semanas, rompendo a TH antes do halving, mostra que nós estamos num ciclo totalmente diferente, tá? Então, João, não estou exposto no mercado de cripto atualmente. O que eu devo fazer? Cara, se exponha o mais rápido possível. Aproveite todas as quedas que você encontrar para comprar criptomoedas, porque a gente não sabe quanto tempo essa queda vai demorar, mas eu tenho certeza que vai ser muito rápida, tá? Historicamente falando, as outras quedas sempre voltaram em V rapidamente. Mas, se você for pegar o gráfico agora, como eu mostrei para vocês, inclusive na própria vela de queda, a gente já tem a recuperação daquele movimento, pelo menos em grande parte. Tá? Então, nós estamos vendo o que? O ciclo diferente, um ciclo muito mais agressivo, com muita mais volatilidade devido à aprovação do ETF. E sim, nós vamos ver talvez quedas nos próximos dias, mas aproveite as quedas para comprar, porque pode ser talvez uma das últimas oportunidades de comprar Bitcoin nesse patamar, tá? Então, se eu fosse você, não perdia mais tempo, é o que eu tenho feito. Fiz realizações de lucro para rotacionar a carteira, então realizei Bitcoin, realizei Ethereum, diminui minha exposição nesses ativos mais seguros e estou me expondo a maiores riscos, tá? Posso
ter ali uma desvalorização do meu patrimônio no curto prazo, devido a estar adicionando altcoins nesse momento, né, porque né, a gente ainda tem um halving, a gente sabe que perto do halving a gente tem quedas expressivas, mas eu estou ciente de que a gente pode ter sim essa queda, então eu estou fracionando as minhas compras, adicionando aos poucos ali, para que se o mercado for embora agora nesse momento, explodir, eu não fique fora desse bull market, beleza? Então, te espero no próximo vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixa aí também o seu like para esse vídeo ser recomendado para outras pessoas e deixa o seu comentário, coloca aqui a criptomoeda que você quer que a gente analise, que eu vou trazer aqui para vocês no canal, beleza? Tamo junto e até mais. I get down.